Oiê, como é que vocês estão? O vídeo é um pouquinho diferente hoje, né? É que na verdade eu ando corrida. Parece que não, mas eu ando corrida. Na verdade não. Na verdade eu não ando corrida, na verdade eu ando confusa. Eu acho que esse é o tema do vídeo de hoje. Compartilhei com vocês aí nesses últimos vídeos todo esse meu processo de transição de carreira, o início da faculdade, conciliar isso com o trabalho, como é que tem sido. Acabou que no meio disso tudo eu pedi as contas. Por quê? Eu até brinquei no primeiro vídeo, né? Assim, tipo, nossa, será que eu vou ser demitida? Enfim, não fui demitida, mas eu pedi as contas. Eu sou uma pessoa que eu não consigo me dedicar 50%. Eu não consigo entregar só metade ou ir empurrando com a barriga. Eu não consigo, não funciona pra mim. Eu entendi que eu também não posso ser a full, assim, eu não posso ser 880, eu não posso também trabalhar sempre no máximo, senão eu vou burnoutar mais inúmeras vezes, né? Mas principalmente quando eu trabalho com outras pessoas, eu não acho justo me comprometer com algo que eu não vou estar inteira. E aí é claro que um emprego exige muito da gente, exige uma grande parte da nossa vida, exige tempo, dedicação, essa inclinação, né, de intelecto, de tudo, assim. E aí eu me lembro que quando eu entrei no emprego, quando eu fui fazer a entrevista de emprego, uma das coisas que eu falei foi: vocês podem ter certeza que a partir do momento que eu estiver aqui dentro é pra estar de verdade, é pra estar com vocês. E essa história que acabou se perdendo no meio do caminho de vestir a camisa da empresa, eu sou essa pessoa, né? Então eu falei pra eles, a partir do momento que eu estiver aqui eu vou estar inteira. E aí quando eu percebi que o meu foco tava mudando, que o meu foco tava se inclinando pra outra coisa, primeiro eu não achava justo, né, com a empresa que estava me pagando um salário, né, eu jamais conseguiria ser essa pessoa que ia empurrar o serviço com a barriga só para receber aquele salário e pronto. E também porque, justamente por exigir muito, um emprego que exige muito, principalmente na área de marketing, né, como a gente já sabe, eu sabia que se eu continuasse naquela batida de tentar dar o meu máximo no trabalho, tentar dar o meu máximo na faculdade, tentar dar o meu máximo aqui na internet, tentar dar o meu máximo na maternidade, como filha, como amiga, eu ia burnoutar de novo. E aí, choices, né? Me organizei financeiramente, tinha uma reserva, tenho uma rede de apoio que me permitiu isso. Nossa, eu tô confusa, gente, porque eu tô com a câmera frontal, então eu olho pra mim, mas a câmera tá aqui e eu não sei se eu tô vesga, enfim. Organizei as minhas contas, reorganizei as minhas contas, fiz os cálculos e aí achei que seria mais vantajoso eu pedir as contas. E aí, gente, nossa, foi um alívio que vocês não podem imaginar. Graças a Deus eu saí de lá numa situação muito boa, abri isso pro meu chefe, falei: olha, eu tô em outro momento da minha vida, quero focar em outras coisas, quero focar inclusive na minha filha, porque o tempo tá passando e eu não tô vendo ela crescer. Eu tô me dedicando para outras pessoas, eu tô me dedicando pro trabalho sempre, desde que ela nasceu. E eu não tive um momento pra curtir ela, e quando eu vejo, ela tá prestes a fazer 7 anos e eu sinto que eu perdi muito da vida dela. Então eu queria estar mais presente pra ela e pra mim. Compartilhei isso com o meu chefe, fui super bem recebida, graças a Deus. Então finalizamos esse ciclo de uma forma muito saudável. E aí, por que eu acho que eu consegui encerrar esse ciclo de uma forma saudável? Eu entendi o que eu queria para aquele momento, eu respeitei isso, eu não passei ninguém para trás, então eu não esperei uma bomba explodir, eu não esperei eu me estafar no trabalho, eu faltar com as minhas responsabilidades para criar um atrito com o meu chefe e aí ser mandado embora ou aí pedir as contas. Porque eu vejo que muitas vezes a gente não tem coragem de tomar os nossos passos, de dar os nossos passos, e aí a vida vai tomando esses passos por nós. Só que na verdade não é a vida, é a consequência do que a gente faz. Então, por exemplo, eu já não tô muito aí pra esse trabalho, eu vou empurrando com a barriga, e de repente aquela situação vai ficando um lixo, né? Aquela relação vai ficando horrorosa, seu desempenho vai caindo, até que você é mandado embora. Só que aí você não se organizou financeiramente, você não estava preparado psicologicamente pra isso. Às vezes é bom a gente... Às vezes não, né? Teoricamente sempre. É melhor a gente ser sincero com o que realmente a gente quer, para que a gente consiga se organizar de uma forma mais funcional para nós mesmos. Gente, esse negócio tá caindo. Para nós mesmos e para todo mundo que está à nossa volta, certo? Não tá dando para falar com vocês porque isso aqui tá caindo.
Enfim, então o ideal é que a gente realmente consiga ser sincero com aquilo que a gente quer, porque aí a gente consegue se organizar. E seja pra qualquer coisa, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas assim... Não estou feliz no meu relacionamento, quero terminar. Sabe por que você termina e volta? Porque você não se organizou pra isso. Aí você termina, não tá preparado, cai e volta. Termina e fica nesse ciclo. Quando você entende, você é sincero, você assume aquilo pra você, você vai se estruturar psicologicamente, você vai se estruturar pra que essa coisa aconteça. Peraí, já continua. Esse vídeo vai ter um corte, mas a gente continua. Tem que buscar a pequenininha na escola. E aí, enfim, tô aproveitando os momentos assim pra gente conversar também. Vou continuar gravando meu vídeo aqui, tá bom? Tá bom. A gente acaba não tendo coragem pra assumir as coisas que a gente quer ou as coisas que a gente não quer, porque é óbvio que tudo tem um ônus e um bônus, né? Uma vez uma psicóloga minha me ensinou um negócio que, nossa, clareou tanto a minha vida. Ela me disse assim, tudo que a gente escolher fazer vai ter o ônus e o bônus. E é muito fácil, é muito gostoso a gente ficar imaginando o bônus. Então, por isso que a gente fica, assim, confuso, né? A gente fala, ai, mas se eu for pra cá, eu tenho isso que é legal. Mas se eu for pra lá, eu tenho tal outra coisa. E aí a gente fica rateando entre as opções e não consegue decidir. Só que aí é que tá. O ônus é muito mais assertivo no que ele indica pra gente. Porque, por exemplo, se eu for pra um caminho, eu sei o que eu vou ter que abdicar. Eu sei o que eu vou ter que fazer. Eu sei o que vai ser dificultoso, o que vai ser trabalhoso. Se eu for para outro caminho, eu também sei o que eu vou ter que abdicar, E aí é muito mais fácil a gente saber o que a gente não tá disposto do que as coisas boas. Então, por exemplo, se eu for para cá, eu vou, sei lá, ganhar mais dinheiro e ter uma vida muito mais corrida, uma vida exaustiva, uma rotina exaustiva. Agora, se eu for pra cá, eu vou ter menos dinheiro, só que eu vou ter uma rotina mais leve, eu não vou burnoutar. Então, nesse caso, o que é mais fácil pra mim? No meu caso, eu botei as coisas na mesa e falei, eu prefiro me apertar financeiramente um pouquinho do que eu burnoutar de novo. Então, essa foi a minha escolha. Eu botei na mesa todos os prós e contras da situação, olhei os contras que estavam mais fáceis de visualizar. Então, eu sabia o que dava pra engolir e o que não dava pra engolir. E eu olhei e falei, bom, burnoutar de novo não dá pra mim, né? Eu chegar nessa estafa mental de novo não dá. Então, eu vou ter que abrir mão de um conforto financeiro por este momento, pra esse momento, pra eu entender para que lado eu vou. Até porque eu sabia que com mais tempo livre eu teria mais tempo para me dedicar a outros projetos que eu já queria há muito tempo e eu não conseguia colocar para rodar justamente porque eu estava comprometida com outra empresa, com uma outra agência. Pois bem, pedi minhas contas, foi tudo certo. Eu tirei a primeira semana para não fazer nada, porque nem férias eu tirava há muito tempo. Então eu tirei a primeira semana para não fazer nada. Aí legal, primeira semana vai, aí a segunda semana vai, terceira semana vai. Quando eu vi, eu tava estagnada. E aí me diz uma coisa, agora eu tenho tempo, eu me encontrei na psicologia, eu estou estudando, eu tô com uma rotina mais leve, eu tenho dias mais tranquilos, mais amenos. E por que eu estou estagnada? E aí vem a autoanálise, mais uma vez, por isso que eu sempre falo que o segredo é a autoanálise, é a autoobservação. Porque eu podia estar passando meses estagnada sem nem perceber que eu estava estagnada. Só que aí eu já me olhando, eu já me analisando, eu falei, epa, isso aqui não tá legal. Por que eu tô estagnada de novo? E aí, enfim, estou nessa busca, estou avaliando várias coisas. Uma delas é realmente a minha mania de perfeccionismo, né? Então eu sou essa pessoa que quer fazer tudo extremamente bem feito. Por um lado, isso é legal, eu entrego conteúdos de qualidade, com, né, tudo, mas por outro lado, isso é exaustivo, porque às vezes eu deixo de fazer, às vezes eu deixo de postar porque não tá perfeito, porque não tá com o melhor roteiro, porque não tá com a melhor luz, porque não tá com o melhor som, e aí as coisas vão sendo empurradas. Só que aí, beleza, eu entendi que então um calcanhar de Aquiles meu é o perfeccionismo. Só que esse não é o calcanhar de Aquiles, essa não é a raiz. É o sintoma. Mas da onde vem esse perfeccionismo? E aí que a gente começa
a estudar, a levar para terapia. São coisas que, assim, não é sempre que a gente vai encontrar as respostas sozinhos. Eu ainda tô nesse processo de estudar o porquê desse perfeccionismo todo, mas enquanto eu não encontro a resposta, o que eu tô fazendo? Eu já tô cortando, eu já tô tentando quebrar isso. Inclusive com esse vídeo, aqui no carro, conversando enquanto eu fui buscar minha pequena na escola, com a câmera caindo, enquanto eu tenho que ficar arrumando. E assim a gente vai indo. O importante é a gente dar um passo de cada vez. O importante é a gente realmente não ficar parado, porque as nossas crenças, elas vão nos amarrar, as nossas crenças, elas vão colocar uma corrente no nosso tornozelo e deixar a gente ali no pé da cama. E muitas vezes com essa amarra a gente não consegue nem alcançar o copo d'água que estaria a 2 passos da gente. E aí eu acho que a vida tem muita coisa para nos dar, a vida tem muita coisa para nos oferecer, e a gente que não vai atrás. A gente que não se permite ir atrás, sabe? Então a gente precisa realmente se curar. A gente precisa encontrar caminhos, né? A gente precisa encontrar curas. E de uma forma substancial, não essa pataquada, assim, que hoje em dia tá tudo tão, né, superficial. O legal da internet é que aumentou o acesso, mas por outro lado também tem muita gente falando asneira. Eu tô falando no sentido profundo mesmo, de você encontrar a sua pior sombra e você se deparar com ela e falar: ah, pois é, bicha, vamos tomar um café? Preciso conversar com você. E é o que eu tenho feito ultimamente. E aí a gente entender também uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a nossa mente sempre vai preferir o que é familiar, mesmo que isso seja desconfortável. Então a nossa mente sempre vai preferir algo que seja familiar, desconfortável, do que algo que não seja familiar e tem um potencial de ser confortável. Então, por exemplo, eu tenho ali um jeito de lidar com dinheiro, por exemplo. Não é funcional, não me traz a felicidade plena, mas é o que eu conheço, é o que eu fui criada, é o que eu já estou acostumada. E sair disso, quebrar esse padrão, exige muito, exige que eu arrisque, exige que eu me exponha, exige que eu tente e que eu possivelmente fracasse. Então, para me blindar, para me proteger, para me privar, a minha mente vai falar: não, não tenta, não vai, não faz assim. Você pode se expor, você pode passar vergonha, você pode fracassar, porque a nossa mente, ela sempre quer nos proteger, e é isso que a gente não entende. Por mais que a gente seja pessoas racionais que conseguem usar a razão, muitas vezes a gente esquece que a gente é bicho. E o nosso corpo, ele vai se comportar de uma forma para nos preservar, para nos respaldar. E o novo, o desconhecido, ele é arriscado. Ele é, entre muitas aspas, perigoso. Só que o que a gente precisa fazer? De uma forma muito intencional e de uma forma muito planejada, a gente precisa se expor ao novo para que o novo passe a ser confortável. Para que o novo passe a ser o nosso novo confortável. E aí sim a gente saia de uma zona que a gente não quer. De uma zona que a gente está infeliz, de uma zona que a gente está improdutivo, que a gente não está funcional. Então, eu acho que depois, né, que eu pedi as contas do meu trabalho, depois que eu tive mais tempo, o que aconteceu? Eu tive mais tempo para olhar para as minhas sombras. Porque eu não sei se vocês repararam, mas a gente vive numa vida tão frenética que a gente não tem nem tempo de olhar pra gente, muito menos para as nossas sombras, porque o tempo que a gente tem para olhar pra gente quer o quê? A gente quer um afago, a gente quer massagear. Então a gente vai para uma academia, a gente vai para um yoga. Dificilmente a gente vai parar para uma meditação severa, onde a gente vai se deparar com os nossos piores defeitos e que a gente vai falar: preciso resolver isso daqui. E aí, quando eu tive mais tempo para olhar para as minhas sombras. Eu falei: preciso resolver isso daqui. O que é ótimo, né? Mas é desafiador, porque dói, gente. Mudar dói pra caramba. Dói ver que eu já estou com 28 anos, prestes a fazer 29, e eu acho que pra mulher isso pesa. Talvez pese mais do que pro homem, mas assim, chegar nos 30 tá me dando um pezinho. E aí começa toda essa coisa, mas aí você tem que o quê? Você tem que pausar. Você tem que entender que cada um tem seu tempo, que a gente tá assim muito novo ainda, que 28, 29 anos não é nada. Antigamente, na época dos nossos pais, pode ser que sim, né? Era diferente. Eu acho sim que os 30 são os novos 20, os 40 são os novos 30.
Então tem muito tempo para viver. E mesmo se eu tivesse com 50, com 60 anos, ainda é tempo, entendeu? Ainda é tempo de você resetar sua vida e fazer tudo de novo. Porque essa regra, né, de que temos um padrão a seguir, um começo, meio e fim, uma linha cronológica, gente, isso é uma balela, isso não funciona, para cada um é de um jeito. E eu acho que quando a gente se liberta dessa balela toda, a gente tem mais leveza pra gente tocar a nossa vida. Enfim, depois que eu pedi minhas contas, eu entrei nesse processo, que foi bem difícil, tá, gente? Eu fiquei bem deprê. Tanto é que eu queria postar um vídeo por semana, não consegui. O meu último de vídeo aqui no canal já tem bastante tempo, porque eu tava sem criatividade nenhuma. Eu não sabia do que eu queria falar, eu tava travada. E aí eu via outros conteúdos e aí eu não achava que o meu tava bom o suficiente, sabe? Foi um processo bem difícil. Até que hoje, do mais absoluto nada, eu peguei meu celular, eu coloquei aqui, eu falei, eu vou me filmar. Gente, eu não fiz pauta, eu não fiz roteiro pra esse vídeo. Eu não sei nem o que vai sair aqui. Na edição eu vou ver se isso faz sentido. Eu espero que faça. E é isso. Então o vídeo de hoje foi mais pra compartilhar todo esse meu processo. Agora estou com mais tempo livre pra fazer as coisas que eu pretendo fazer, pra assumir novos projetos, pra lançar curso, quem sabe, pra fazer grupos, né, de mentoria, quem sabe. Eu quero fazer um grupo de estudo. Tive um tempo atrás um clube de leitura, tô pensando em voltar. E assim a gente vai indo, um passinho atrás do outro, bem devagarzinho, baby steps, bem baby mesmo, né? Então a gente primeiro vai engatinhando, depois a gente vai se apoiando, depois a gente vai andando, pra depois a gente correr e quem sabe aí desenvolver uma asa e voar. E é isso, gente. Tô compartilhando meu processo aqui, espero que vocês continuem por aqui comigo. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, segue lá que eu compartilho um pouquinho mais da minha rotina e do meu dia a dia. Eu compartilho muito dos livros que eu leio, das reflexões assim diárias. E já se inscreve no canal, dá um like que isso me ajuda muito, muito, muito. E é isso, vamos juntos?